A Agência Climática dos Estados Unidos subiu para 95 a chance de um El Niño muito forte nos próximos meses. E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, já aqui com a gente. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Professor, confirmando toda a expectativa que tínhamos, né? De que, de fato, seria um El Niño muito intenso, o que muitos falam, um super El Niño, nesse segundo semestre e início do ano que vem. Para começarmos nossa conversa, professor, como é que é feita essa projeção por parte da Agência Climática dos Estados Unidos? Por que esse percentual vem aumentando? E vem aumentando rapidamente, porque, na verdade, a previsão de um super El Niño era mais para o final do ano, a partir de novembro, e o Serviço de Clima e Oceanos dos Estados Unidos, que é quem centraliza todas as previsões internacionais, já sinaliza isso a partir de setembro. Então, já antecipou 2 meses aí a chegada do super El Niño. Essa previsão ela é feita com base na elevação da temperatura do Pacífico Central, no Pacífico Equatorial, que é o grande termômetro para a gente caracterizar o El Niño ou Laninha. Como essa temperatura ela vem subindo muito rapidamente, mais rapidamente do que o previsto, e não só rapidamente, mas também com uma intensidade, né, com potencial de chegar a uma intensidade muito elevada, podendo ser o El Niño mais forte desde a década de 50, quando as medições sistemáticas começaram, que é feita essa previsão, ou seja, com base na elevação da temperatura, quando essa temperatura vai ascender ao patamar de super El Niño, com qual velocidade, e por isso que se antecipou, que antes era previsto mais para o final do ano, para a chegada do verão aqui no hemisfério sul, isso já está sendo feito para o final do verão no hemisfério norte, início da primavera aqui no hemisfério sul. Professor, há pouco noticiamos incêndios florestais na Europa. Europa que vive uma onda de calor, já é consequência do El Niño? Não, no caso da Europa, embora o El Niño ele contribua, a Europa já vem sofrendo com o aquecimento já há vários anos. É o continente que mais sofre com as mudanças climáticas. Isso é fruto das mudanças climáticas propriamente dito. Ou seja, não é uma situação circunstancial. Não é que quando passar esse El Niño, a situação da Europa, por exemplo, no próximo verão vai ser melhor. Não. Infelizmente, esse é um contexto que deve permanecer ao longo dos próximos verões, dos próximos anos, porque isso está relacionado ao aquecimento do planeta como um todo. Aqui já colocaram para a gente o nosso país em destaque, né, professor? Porque se a gente fala em incêndios florestais lá na Europa, por aqui a gente tem um risco de incêndios por conta de um veranico que estamos acompanhando aqui no Brasil. Até quarta-feira da semana que vem, temperaturas muito altas e já com a influência do El Niño no nosso país. Aí sim, né, professor? O quanto que esse fenômeno climático pode piorar ainda mais esse cenário? Você vai me permitir uma licença poética agora de manhã, porque você, de manhã pode. Como você é de Belém, né? Esse calor que está fazendo aqui mas para veranico, mas para a gente é um verão mesmo em pleno inverno, né? A Notus fez um levantamento baseado no aumento da temperatura e também na umidade do ar e coloca aqui como potencial máximo da ocorrência de queimadas toda essa faixa vermelha que vai do Nordeste ao Centro-Oeste, atravessando aqui boa parte do Sudeste e pegando parte da região Norte. É exatamente essa área que nós temos um bloqueio atmosférico, boa parte dessa área onde a gente tem um bloqueio atmosférico que impede que as frentes frias que chegam do sul do continente, que elas subam e acabem por umedecer, por gerar chuvas aqui. E também, pela situação do El Niño, não há uma circulação grande de ventos marítimos, né, ventos equatoriais, que eles acabam sendo enfraquecidos e não levam tanta umidade para a Amazônia, essa umidade que, pelos rios voadores, seria distribuída também para a região central do Brasil. Ou seja, a gente não recebe nem do sul, nem pelo norte, umidade, então gera esse bloqueio e fica uma temperatura muito elevada e fica também uma falta de umidade. Eu só pediria licença também para resgatar uma arte que eu acabei não chamando, que é a da projeção do El Niño, só para a gente ter uma ideia de como vai estar essa perspectiva, não só para o próximo mês, mas também para os próximos. Está aqui, né? Olha, eles sempre fazem a previsão com base em trimestres. Então, nós estamos agora nesse daqui, agosto, setembro, outubro. O setembro, outubro, novembro já vai para 93% a chance de ocorrência de um super El Niño. Isso se mantém elevado até o início do próximo ano, começa a decair a partir de janeiro, fevereiro, ou seja, a gente tem uma situação de super El Niño até o início do próximo ano. E isso causa uma preocupação muito grande no Brasil. É claro que
sempre vale o alerta. Não significa que tendo um super El Niño que tudo vai piorar, mas que contribui. Essa seca que a gente está verificando na região central com as queimadas, isso infelizmente é fruto desse El Niño que tende a piorar ali nos próximos meses. A gente já enfrentando as consequências, né, professor? Quando a gente fala de Brasil, é chuva intensa na região sul, estiagem lá no norte do país, na Amazônia, esse risco de incêndios florestais. Tem um levantamento do INPE que foi realizado na própria quinta-feira, já apontando alguns biomas que estão sofrendo com os incêndios agora em agosto. A bioma da Amazônia, você tem também a Caatinga e principalmente o Cerrado, região central do Brasil muito impactada. O Cerrado é o que tem sofrido mais nos últimos anos, tanto que a gente teve uma queda do índice de desmatamento da Amazônia, uma queda significativa, mas o do Cerrado não caiu, né? Então o Cerrado tem preocupado muito e essa condição climática realmente não é favorável porque predispõe praticamente todo o Cerrado a incêndios florestais, incluindo o Pantanal. E daí aquele plano de ação tão cobrado, né? De ação e prevenção por conta dos efeitos climáticos do El Niño. Sim, o que a gente tem visto assim, é que o governo está atento, ele divulgou o plano para combate a incêndios florestais. O que a gente reclamou na época foi que faltou um olhar para as áreas urbanas, que é, por exemplo, o que vai sofrer agora com esse calor excessivo em São Paulo, que predispõe muito idosos e crianças, principalmente as crianças pequenas, aos efeitos do calor extremo. Professor Pedro Cortes conversando aqui com a gente, nosso analista de clima e meio ambiente. Esperamos notícias boas, hein, professor? Eu também, eu espero que das próximas vezes eu não tenha que dar essa pauta do fim do mundo, né? Só notícias ruins. É o que nós esperamos. Professor Pedro Cortes, obrigada, um ótimo fim de semana. Para todos nós.